Boa noite. Está começando mais uma edição do Diálogos Adumbe, uma parceria da Adumbe com a TV Comunitária de Brasília. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente relevante que é a acessibilidade nas suas diversas dimensões. E ninguém melhor para falar desse assunto do que o professor Dr. Charles Rocha Teixeira, que tem uma larga atuação nesse campo, em particular como coordenador do Núcleo de Acessibilidade, eh, que é um trabalho de pesquisa que vem se estendendo há bastante tempo, em que as múltiplas dimensões do tema são abordadas. O currículo do professor Charles é muito extenso, mas eu gostaria de realçar que ele acabou de assumir a direção do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução do Instituto de Letras. Ele tem um doutorado em literatura francesa pela Universidade de Brasília e é um ativo professor do programa de bacharelado em línguas estrangeiras aplicadas ao multilinguismo e à sociedade da informação da Universidade de Brasília. Eu passaria então a palavra para o professor Charles para introduzir o assunto e, em seguida, iniciarei as perguntas que farão parte da nossa entrevista, certo? E bom dia a todo mundo, bom dia, Cláudio. Ah, eu gostaria de agradecer, né, o convite para falarmos sobre esse tema tão sensível, que é o tema da acessibilidade das pessoas com deficiência, né? Nós temos uma atuação, né, dentro da Universidade de Brasília, com um grupo de pesquisa Acesso Livre, né, e nós estamos aí a campo há mais de 10 anos, levantando a bandeira da acessibilidade com as nossas pesquisas, né? E, sobretudo, levantando a bandeira da acessibilidade para as pessoas com deficiência sensorial no Brasil, né? Inclusive com a criação do Guia Audiovisual para Produções Audiovisuais, que foi criado, né, organizado por nós aqui na UNB. Perfeito. Obrigado, Charles, por ter atendido ao convite do Sindicato dos Professores e da TV Comunitária. Eu iniciaria então a nossa conversa indagando, Charles, da atuação governamental e da implementação de reformas e de legislação para propiciar uma ampliação da inclusão na sociedade de pessoas com limitações físicas. Gostaria, professor, de conhecer a sua opinião sobre as medidas adotadas na esfera federal, seus objetivos e resultados. Ok, Cláudia, isso é uma pergunta ampla, não é? Nós podemos dizer que o Brasil hoje, né, tem um conjunto de leis que asseguram os direitos da pessoa com deficiência, ah, que foi um marco, vamos dizer assim, para o Brasil. Esse marco legal, né, foi lançado no ano de 2000. Então, as leis, né, foram criadas no ano de 2000 e até o ano de 2017, essas leis vinham sendo, né, aperfeiçoadas através dos dos comitês, das comissões, né, representativas das pessoas com deficiência, né? E através também da participação da sociedade civil e das universidades brasileiras, né? Em destaque as universidades do Ceará, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentre tantas outras, né?
E essas leis foram criadas, né, lá no ano de 2000, há 22 anos, né, para que a acessibilidade, né, das pessoas com deficiência visual, desculpa, das pessoas com deficiência, elas tivessem garantido pelo Estado brasileiro condições ah, condições de mobilidade, né, condições de acesso a documentos, condições de ter, né, no âmbito, nas esferas público e privada, uma atenção às suas deficiências, né? Então, como eu disse, né, até o ano de 2017, através das discussões, né, ligadas a várias reuniões e congressos do CONAD, né, que era o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, né, nós, enquanto sociedade civil, fomos aprimorando, né, e ajustando a essas leis e fiscalizando a aplicação dessas leis. Muito bem, Ah, perfeito. fica, fica É, evidente que de 2017 para cá, o Estado brasileiro ele foi paralisado, né, em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Não só paralisado, né, por ações desse atual governo, como sofremos alguns retrocessos, assim, retrocessos significativos, né, em relação à lei, a própria lei, né, que garante os direitos da pessoa com deficiência, a aplicação das mesmas e a estagnação nas discussões a respeito da aplicação dessas leis, né? Então, esse governo dessa, vamos dizer, esse descalabro que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? Ele não só atingiu a saúde, a educação, ele atingiu toda a área social, né, no Brasil, né, com políticas de governo atrasadas, preconceituosas e políticas de governo que não atendem de forma alguma às necessidades das pessoas com deficiência. bem, vamos aprofundar um pouco esse tema e eu então remeteria a uma pergunta indicando que a Universidade de Brasília, professor, tem sido atuante no campo de acessibilidade, não é, através de pesquisas e projetos sobre a temática. Eu indagaria, então, qual é a sua avaliação do impacto dessas ações no presente e no futuro da pesquisa científica e na inovação no país para propiciar, não é, uma mais ampla inclusão das pessoas com necessidades especiais na sociedade. Há alguns exemplos sobre tais ações da administração da UNB? Há iniciativas do corpo docente, do corpo discente e dos técnicos administrativos no campo da acessibilidade? Sim, Cláudio. Nos últimos anos, a Universidade de Brasília tem avançado bastante no que tange a atenção, né, às pessoas com deficiência, né? Vamos dizer que vamos dividir então, assim, a atuação da UNB enquanto instituição geral, né? Ela criou organismos, né, dentro da própria estrutura universitária que auxiliam as pessoas com deficiência, a exemplo da DACES, né, que foi criada para auxiliar todas as pessoas com deficiência. Outra criação também, mais recente, inclusive, é a Secretaria dos Direitos Humanos, né, que também, nesse sentido, na criação dessa Secretaria dos Direitos Humanos, nós podemos incluir aí todas as pessoas com deficiência, não só as pessoas com deficiência, com alguma deficiência, mas uma atenção a todos os temas que envolvem os direitos humanos.
A partir disso, também, nós, no Instituto de Letras, por exemplo, criamos a Comissão dos Direitos Humanos, né, da qual eu participo. Então, você veja que a universidade, enquanto instituição, apesar de todos os cortes orçamentários que a gente vem sofrendo nos últimos anos, né, tem se empenhado a avançar no que tange às leis, né, dos direitos, né, as leis que contemplam os direitos da pessoa com deficiência e também a implementação dessas leis, né, através desses canais que eu acabei de falar. No ponto de vista das pesquisas, né, dos professores, hoje na UNB nós temos vários professores de vários departamentos e institutos e faculdades envolvidos nas pesquisas que envolvem a deficiência, né? Nós podemos citar no caso do Instituto de Letras, nós temos o curso de língua estrangeira, o LEA, né, que é o Língua Estrangeira Aplicada ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação, do qual fazemos parte do grupo de pesquisa Acesso Livre, né, criado por nós no seio desse grupo, que já vem há mais como eu já falei, há mais de 10 anos desenvolvendo pesquisas no âmbito das pessoas com deficiência sensorial, e aí produzindo profissionais capacitados para atuarem na área, né, na área de audiodescrição e legendagem para surdo-ensurdecidos, né? Nós tivemos também, por exemplo, uma ação muito interessante nos últimos anos, a criação do curso de Libras, né, dentro do Instituto de Letras. Esse, por exemplo, um exemplo mais prático, né, da importância, né, do que tem sido feito na Universidade de Brasília. E assim como nós, dentro do Instituto de Letras, desenvolvemos essas pesquisas, nós temos assim a criação do Instituto Bem-TV, organizado pelo professor Emerson, da terapia ocupacional, da qual a professora Helena Vigata, coordenadora do programa de pós-graduação em tradução, é vice, e esse grupo que trabalha junto ao BemTV organiza todas as pesquisas desenvolvidas no seio da Universidade Brasileira, pesquisas essas que contemplam a acessibilidade nas suas mais variadas manifestações, né? O curso de mecatrônica, curso de terapia ocupacional, a faculdade de educação, né? Tem vários professores envolvidos na questão da acessibilidade de pessoas com deficiência, enfim, na arquitetura, na comunicação. Então, nós temos uma rede muito grande de professores atentos e fazendo ciência em relação à acessibilidade. Perfeito, Charles. Obrigado aí por esse resumo, não é, das múltiplas dimensões, né, e ações da acessibilidade da UNB. Mas aí eu partiria agora para uma terceira pergunta, onde eu indagaria se no setor específico da educação, a política de cotas tem sido uma iniciativa bastante apreciada pela comunidade, como sabemos. No entanto, há algumas críticas sobre a reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais. Essas críticas procedem? Têm fundamento? Sim, algumas sim. É interessante a gente perceber que com a chegada à eleição desse governo, né, muitas, como eu falei, muitas das iniciativas em relação à inserção de pessoas com deficiência nas universidades públicas, elas foram relegadas ao esquecimento, né? Não só ao esquecimento, como ao retrocesso, né? Quando vemos o ministro da Educação falar que os alunos com deficiência deveriam ter um espaço específico
né, específico para eles na educação, né, você vê aí uma tentativa de segregação das pessoas com deficiência, e deixando essas pessoas com deficiência meio que ali escondidinhas, vamos deixá-los no lugar deles, isso tema, né, vamos dizer assim, ou atitudes que eram medievas, vamos dizer assim, ou pelo menos que datam de 70 anos atrás, quando a família fazia a questão de esconder um ente com deficiência, um ente querido com deficiência. Né? Quer dizer, você vê aí um retrocesso nesse pensamento, que é um pensamento norteador da pasta que, né, mais importante na educação, que é o Ministério da Educação. Apesar desse pensamento que não contempla, né, que não coincide com o pensamento das universidades, né? As universidades públicas, né, federais, elas têm lutado para a implementação dessas cotas, né? Apesar de todos os percalços e de todas as negativas, né, vindas a partir do Ministério da Educação, a partir desse governo, né, do governo federal. Então, é um processo, que a gente pode dizer que tudo é um processo, assim como foi alguns anos atrás, vamos falar das cotas para pessoas afrodescendentes, ou para as pessoas indígenas. Né? Essas cotas, elas vêm pouco caminhando, né, sendo contempladas, e essas cotas vêm chegando a serem implementadas aos programas de graduação e pós-graduação, assim como as cotas para pessoas com deficiência também, né? Então, a gente vê dentro da administração pública, por exemplo, não especificamente da educação, hoje existem programas de cotas para pessoas com deficiência, né? E dentro dos programas, né, de pós-graduação também, né? Posso citar o exemplo do Postrad, né, que é o programa de pós-graduação em tradução, que tem lá a sua reserva, né, a sua cota para pessoas com deficiência. E isso tem feito com que vários alunos, sobretudo com alunos surdos, né, alunos falantes de Libras, né, tendo a língua portuguesa como segunda língua, eles hoje têm acesso a um programa de pós-graduação. Né? Então, nós vemos que pouco a pouco isso vem sendo feito. Entretanto, né, é interessante a gente pensar que quando a gente institui, né, quando a gente coloca, né, essa pessoa com deficiência, né, dentro de um programa, há necessidade de haver uma infraestrutura que consiga dar a essas pessoas com deficiência o devido tratamento, né, como intérpretes, ou como salas adaptadas, ou como mobilidade. E aí é onde a gente tem um problema, porque se nós temos um governo que é completamente avesso a qualquer tipo de inclusão, apesar da falácia ou da propaganda eminentemente política de ter uma primeira-dama falante de Libras, né? Uma falácia aquilo, né? Eles não têm uma visão de inclusão. E o que a gente vê é falta de verba. Então, se não tem verba, como nós estamos vivenciando isso, só esse ano, para você ter uma ideia, foram cortados 28% de uma verba que já havia sido cortada o ano passado. Então, se nós fizermos um somatório de tudo que foi cortado das universidades em termos de financiamento, as universidades estão hoje todas em uma situação extremamente precária. Então, como contratar
intérpretes, como adaptar determinadas salas, né? Então, o que se faz é o famoso, o que nós estamos acostumados a fazer na universidade pública, é se virar nos 30, né? Apesar de tudo isso, né, a gente tenta se virar nos 30, a gente tenta fazer com que essas pessoas tenham o seu espaço garantido e uma educação de qualidade. Perfeito. Já estamos caminhando para a segunda metade da entrevista, Charles, e eu acho que seria interessante para a nossa audiência, é, enfim, que você comentasse sobre o seguinte: os concursos públicos passaram a reservar vagas para pessoas com necessidades especiais, né? Além dos cursos das universidades, né? Isso é fato. O professor poderia comentar um pouco sobre esse tema? A permanência dessa política, não é, a longo prazo, poderá ser prejudicial à elevação do nível intelectual de pessoas com necessidades especiais, essa política de reserva de vagas nos concursos públicos? De forma alguma. Não, né? É justamente ao contrário, né? Essa reserva de vagas, né, que eram as cotas, né, que eu falei agora há pouco, ela vem no intuito de formar melhor as pessoas, dar oportunidade às pessoas com deficiência, né, a terem seja uma educação de qualidade, seja um trabalho, né, um trabalho digno, né, dentro do serviço público, né? Eu acho que de forma alguma isso atrapalha, né? Isso, na verdade, repara vamos dizer, uma atitude dos últimos 200 anos, né, com relação à inclusão das pessoas com deficiência. Sejam elas pessoas com deficiência motora, com deficiência sensorial, ah, pessoas que tenham algum problema eh, intelectual, né? Essas pessoas têm que ter garantido, né, o seu espaço dentro das instituições públicas e privadas. Né? O que a gente vê também nessa relação de cotas, né, de pessoas com deficiência, nós vemos que tanto as instituições públicas, né, estão se adaptando, né, a essa realidade. Né? A universidade tem vários funcionários, né, vários servidores contratados, né, concursados com deficiência, e a iniciativa privada também, quer dizer, nos últimos 20 anos, nós vimos uma verdadeira transformação no Brasil em relação à inclusão. Né? Isso foi muito importante, né? Tanto com a criação das leis no ano 2000, quer dizer, apesar, vou a parafrasear aqui o Chico Buarque, apesar de você, né, me referindo ao governo, né, tanto as instituições públicas brasileiras, eu falo aqui das universidades públicas, quanto a iniciativa privada, têm se empenhado, sim, né, em incluir essas pessoas, ainda de forma muito lenta. Né? Eu tenho que ressaltar que o Brasil hoje ele, vamos dizer, está distante, aí vamos dizer, na casa de 50 anos em relação a países como o Japão, a países como o Canadá, como os Estados Unidos, como a Alemanha, que são países que avançaram em muito nos últimos 50 anos em relação à inclusão de pessoas com deficiência. Perfeito. É muito interessante essa sua resposta, porque ela coloca a política pública numa dimensão bastante abrangente, que não inclui somente a atuação na esfera pública, mas também uma política pública que alcança o setor privado, que, por sinal, é muito mais numeroso, né, em termos de empresas e de entidades do que o setor público. Você mencionou aí os outros países, isso me dá
a oportunidade de indagar o seguinte: quais seriam as métricas adequadas para comparar o Brasil com outros países? Haveria, por assim dizer, um modelo mais adequado ao Brasil de uma política de inclusão com base nas experiências que você conhece aí de outros países, como os que foram citados? Cláudio, é interessante nós percebermos que a discussão sobre a inclusão no mundo é uma discussão recente, né? Não é uma discussão que tem mais de 50 anos, né? De 60, 50 anos. Então, alguns países, eles saíram bem na frente, né? E outros estão se adaptando, né? Eu diria que, como eu acabei de falar, né, o Brasil ele está distante de alguns países, como o Japão, por exemplo. Né? O Japão hoje é um exemplo de acessibilidade. Eu acho que quando se fala em acessibilidade, em inclusão, em termos de espaços, né, públicos, o Japão vem em primeiro lugar. Né? O Canadá, né, também é outro país que você vê, por exemplo, a mobilidade, em relação à mobilidade, né? 90% dos espaços públicos no Canadá são acessíveis. Né? Em relação a um exemplo, né, vamos dizer que quando essas discussões começaram, né, no mundo inteiro, foi criado o desenho universal. Né? Então, esse desenho universal ele se aplica ao mundo inteiro, né? Isso, foi convencionado, vamos dizer assim, né? Através das reuniões, né? Marcadas pelas instituições internacionais, né? E criaram, né? Esse desenho universal. E hoje o Brasil engatinha, né? Nesse quesito. Né? Nós vemos aqui, por exemplo, em Brasília, né? Aqui na capital do país, nós não temos calçadas acessíveis, nós não temos um transporte público acessível, né? Quando as pessoas com deficiência motora precisam se deslocar, né? Aqui na cidade de Brasília, elas se deparam com ônibus sucateados, né? Então, é um verdadeiro, vamos dizer assim, desastre em termos de aplicação desse desenho universal, vamos dizer assim, que dá mobilidade às pessoas com deficiência, seja ela motora, seja ela sensorial. Por exemplo, uma pessoa cega para caminhar nas calçadas das calçadas das cidades brasileiras é quase impossível, né? Um cadeirante é quase impossível, né? Então essa questão da mobilidade, vamos dizer, da pessoa com deficiência é tratado com descaso, né? E nos últimos anos, o que já tinha sido feito foi paralisado ou o que já tinha sido feito está abandonado, vamos dizer, como a manutenção, né, desses espaços acessíveis. Perfeito. Temos ainda alguns minutos antes de concluir a entrevista, Charles. Eu gostaria de indagar se você quer agregar algum comentário final sobre a conjuntura atual para a ciência, a tecnologia e a inovação no país, no campo da acessibilidade. Eu peço-lhe, então, que faça aí as suas considerações finais. Olha, Cláudia, eu sou um otimista por natureza, né? Eu acho que nós passamos por um furacão político, né, nos últimos 4 anos, e estamos sofrendo as consequências de governos autoritários, de governos completamente incompetentes com relação à pesquisa, com relação à educação, com relação aos direitos sociais. Né? Nós vemos que nós temos um governo que é avesso, né, à aplicação de políticas sociais. Então, nesse sentido, e apesar de você, repetindo,
Apesar desse que eu nem ouso dizer o nome, né? Apesar desse representante máximo da nossa República, as pessoas que trabalham, né, com o tema da inclusão, as pessoas que trabalham em relação à acessibilidade de pessoas com deficiência no Brasil, têm resistido e têm feito ciência em relação às pesquisas, à aplicação dessas pesquisas, que é o mais importante, né? E o trabalho vem sendo feito apesar dos pesares, né? Então, como eu sou otimista, eu creio que a partir do dias difíceis virão, né? Nós sabemos disso, mas eu creio que nós vamos voltar a avançar. Vamos dizer, nós vamos ter esse hiato, né, um verdadeiro hiato, né, de 4, 5 anos, e nós vamos voltar a avançar no sentido da aplicação dessas leis, da garantia desses direitos e do aprofundamento de inovações tecnológicas, de inovações de inclusão dessas pessoas com deficiência. Perfeito. A gente então conclui aqui a nossa entrevista, agradecendo a contribuição do professor Charles Rocha Teixeira para o Diálogos Adumbe. Então, em nome do sindicato e em nome também da TV comunitária, a gente reforça a necessidade, não é, como foi bem delineado aí na fala do professor Charles, de intensificar, de modificar, de reorientar uma política mais ampla de inclusão das pessoas com necessidades especiais e com deficiências na sociedade, na educação, na ciência, na cultura, na vida econômica do país. Uma vez mais, Charles, obrigado por essa excelente entrevista sobre um tema tão relevante e tão importante para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial. Eu que Boa noite. agradeço, Cláudio. Eu Boa agradeço noite a a todos. oportunidade. Boa noite a todos e até um próximo Diálogos Adumbre.